E Santa Helena, depois de todas as concessões que o Constantino faz, ela ainda convence o filho a ir para a Terra Santa em busca das relíquias da paixão de Cristo. E ela vai. E no dia 3 de maio do ano 300 deve ser bem ali no comecinho, não me lembro da data exata, mas ali por volta do ano 330, mais ou menos, Santa Helena ela vai até Jerusalém, junto com Constantino, lembrando que Constantino ele foi imperador de Roma até 337. Então, um pouquinho antes aí do fim do Império, ele vai, junto com sua mãe, até a Terra Santa. E Santa Helena tinha tido um sonho, onde ela via, o anjo da guarda dela, mostrava a ela o local exato, onde estava a coroa de espinhos de Jesus, a sua cruz, os pregos, tudo isso estava guardado, estava soterrado ali, estava debaixo da terra, preservado, esperando o momento certo para ser encontrado. E Santa Helena, ela vai, Constantino achava isso impossível, disse à mãe que não seria possível encontrar nada disso, mas ele vai para satisfazer a mãe. E no local exato, ela manda escavar. O próprio bispo de Jerusalém não acreditou muito na intuição de Santa Helena, e ela manda cavar. E os operários, num dado momento, encontram uma cruz totalmente apodrecida. E de fato, era uma cruz. Eles viram, perceberam, ao remover os escombros, acharam aquela cruz debaixo da terra. E então começaram a pensar, puxa vida, o que deve ser isso aqui? Será que é a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo? E o próprio bispo de Jerusalém ele vai dizer para Santa Helena que não tinha como saber se aquela cruz realmente era de Cristo ou não. Mas vejam a intuição, a intuição dos santos. Santa Helena ela disse ao bispo de Jerusalém, sim, tem como saber sim. O que ela faz? Ela manda chamar os doentes de Jerusalém e manda que toquem naquela cruz. E nada aconteceu. Então ela manda descartar aquela cruz. Ela disse, essa cruz é a cruz do mau ladrão. E manda que escavem mais ainda. E escavam e encontram uma outra cruz, melhor conservada, mas também um pouco apodrecida, um pouco prejudicada pelo tempo. E ela pede que vários doentes toquem naquela cruz. Alguns foram curados, outros não. Então ela manda reservar aquela cruz, é a cruz do bom ladrão, porque alguns foram curados. Mas ela manda continuar cavando. E num dado momento em que eles vão cavando, eles encontram uma cruz conservada, em bom estado, com a madeira íntegra. E então ela manda que os doentes toquem. Todos os doentes que tocaram naquele madeiro foram curados. E durante vários dias, na igreja principal de Jerusalém, no Santo Sepulcro, na igreja que havia ali perto, ali próximo, ainda não existia a Basílica do Santo Sepulcro como nós conhecemos hoje, foi a própria Santa Helena que mandou construir, mas existia uma outra igreja. E a cruz de Cristo ficou vários dias. E todos os doentes que se aproximaram e tocaram o sagrado madeiro foram curados. Junto do madeiro encontraram embrulhados 3 pregos e uma coroa de espinhos. Era a coroa de Nosso Senhor e os 3 pregos. Então, e também junto dessas relíquias todas, Santa Helena as expôs todas e depois ela quis levá-las para Roma consigo. Lá em Roma, Santa Helena cedeu o seu próprio palácio para abrigar essas relíquias. E é até hoje a casa dessas relíquias, que é a Basílica da Santa Cruz de Jerusalém. Santa Croce in Gerusalemme. A Basílica da Santa Cruz de Jerusalém, que fica de frente com a Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a igreja principal, a cabeça de todas as igrejas do mundo católico. Todo mundo pensa que é a Basílica de São Pedro, mas não é, a Basílica do Latrão.
a Basílica do Santíssimo Salvador. Nós costumamos falar Basílica de São João do Latrão, porque os dois copadroeiros da Basílica são os dois Joões, né? O João Evangelista e o João Batista. Mas o padroeiro principal é o Santíssimo Salvador. É a Basílica do Santíssimo Salvador. Ela é dedicada a Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano. E é uma imagem de Cristo, né, que fica no frontispício da Basílica, justamente abraçando a cruz. Abraçando a cruz. Então essas relíquias elas são levadas para Roma, elas se conservam em Roma até hoje, um pedaço da cruz, o títulos, né, que é a tabuleta que ficou em cima da cabeça de Jesus, que Pilatos mandou escrever, e essa tabuleta existe ainda hoje, né, ela existe, ela está lá, é exposta à veneração dos fiéis, os pregos, a coroa de espinhos que está em Paris. Enfim, essas relíquias existem. Então foi a exaltação da Santa Cruz, a invenção, a descoberta dessas relíquias tão importantes para a cristandade.